Olá, eu sou Fran Pinheiro, sou mãe de 3 filhos. Fui professora, hoje eu sou bancária e há muito tempo me preocupo com a educação financeira dos meus filhos. Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Infelizmente aqui no Brasil, a educação financeira não é passada nas escolas no período em que as crianças estão estudando. Alguns países mais desenvolvidos, isso acontece com tranquilidade, faz parte da grade curricular, das crianças. E aqui no Brasil isso não acontece. Na Noruega, por exemplo, o IDH é super alto e a educação financeira começa nas escolas desde muito cedo. Por aí dá pra gente ver. Quando a gente faz uma pesquisa no Google sobre educação financeira infantil, uma das primeiras coisas que ele fala é que o Brasil é considerado um dos países analfabetos em educação financeira. Eu comentando sobre isso com a minha filha do meio, a minha segunda filha, e aí ela falou assim comigo: mãe, mas aqui no Brasil nós somos analfabetos de leitura mesmo. Muitas pessoas têm dificuldade de ler e escrever, e é verdade, eu já presenciei isso várias vezes, no meu trabalho atual, em que você pede uma pessoa para assinar e a pessoa assina o nome com dificuldade. E às vezes pessoas jovens. Esses dias eu tive uma experiência de uma pessoa, um rapaz que tem a idade da minha filha mais velha, com maior dificuldade de escrever, e ainda brincou, ainda falou assim comigo: acho que eu vou esquecer umas letrinhas. Ele esqueceu umas letrinhas do próprio nome. Olha como isso é complicado. A gente não pode ficar deixando a educação dos nossos filhos só por conta da escola também. A gente precisa começar a passar isso muito cedo para as crianças. E aí, se você me perguntar, desde quando? Desde muito cedo. 3 anos de idade, a criança já começa a aprender com você, a te espelhar, a ver o que você faz, a pensar muito próximo do que você pensa. Então a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente está falando com as crianças. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder de negociação. As crianças precisam aprender a negociar. Quando a gente fala assim, o poder de negociação, a gente logo pensa no mercado de trabalho, no mercado financeiro, a gente já pensa numa pessoa adulta, mas as crianças podem aprender a negociar desde muito cedo, de maneira leve, tranquila e no dia a dia. Você pode chamar o seu filho para negociar. Na hora de um choro, por exemplo, é o momento ideal para a gente negociar. De você perguntar por que está chorando, de você perguntar: e aí, qual é a solução? Que solução nós temos? Como nós vamos resolver esse problema? Pergunta e fica quieto. Espera a criança responder. Te garanto que você vai se surpreender. Você vai se surpreender porque as crianças são criativas, A partir dos 5 anos, elas já conseguem entender que uma hora ela ganha, outra hora ela perde. Ela já sabe disso. Mas se a gente não frisar, não fortalecer isso para a criança, isso vai passar batido. E ela não vai nem perceber que o que ela está fazendo é uma negociação. E nem você, que é pai, que é mãe, vai ensinar isso, vai perder a oportunidade de ensinar isso com mais ênfase, de deixar isso mais fixado na cabecinha da criança. O meu filho, por exemplo, de 10 anos, ele já tem o conhecimento do que é o ganhar e o perder com muita facilidade. Esses dias ele queria comprar um jogo de videogame no preço alto, aí eu virei para ele e falei assim: você tem certeza que é isso que você quer? Porque se você comprar esse jogo, você vai ficar mais de 45 dias sem poder comprar mais nada, porque aí vai acabar o seu dinheiro. E o que ele fez? Parou, pensou e decidiu não comprar naquele momento. Eu virei para ele e ainda falei: espera um pouquinho, deixa para você decidir isso amanhã, no final de semana. No próximo final de semana você decide isso. E conclusão, ele desistiu de comprar o jogo. Ele mesmo falou comigo: mãe, a gente compra o jogo, daí a pouco a gente não quer jogar mais. E foi jogar um outro que ele já tinha.
Ele já entende o que ele ganha e o que ele perde quando ele compra alguma coisa. Ele já percebe qual o melhor momento dele negociar comigo. E a negociação nele já está muito bem fixada. Às vezes ele fala assim comigo: mamãe, vamos negociar? Às vezes eu não forneço tudo que ele quer. Às vezes por propósito, às vezes porque eu não posso mesmo. Mas quando é com propósito, eu viro para ele e falo assim: tá, mas se eu for te liberar isso, como que vai acontecer amanhã? E aí ele se propõe a melhorar alguma coisa. Às vezes a melhorar um capricho na escola, às vezes melhorar um capricho com material escolar. E assim eu vou negociando com ele. E ele foi percebendo, na verdade todos os meus 3 filhos já sabem que numa negociação a gente tem que ceder um pouquinho, né? A gente cede um pouquinho para ganhar mais na frente. Isso é o poder de flexibilidade. A parte mais flexível, na grande maioria das vezes, sai ganhando na negociação. Quando eu falo em negociação, que eu estou ensinando ele agora aos 10 anos, não é a negociação que ele vai fazer no trabalho dele. Lógico que não. E nem é essa a minha intenção. Qual é a minha intenção quando eu ensino ele a negociar? Quando eu ensino ele a flexibilizar? Quando eu ensino a ele a ver qual é a melhor parte, o que ele pode ceder e o que ele precisa ganhar, para que as duas partes saiam satisfeitas, tanto ele quanto a outra pessoa que está negociando. Eu quero implantar nele um padrão de raciocínio. O que é isso? A nossa mente, ela tem um caminho neural. A maneira como você faz uma coisa vai ser, quando você é criança, vai ser dessa forma que você vai repetir até você tomar consciência disso, né? E querer mudar. Mas enquanto você não toma consciência disso, enquanto isso fica no seu inconsciente, vai ser dessa maneira que você vai agir daí para frente. E quando ele perceber, ele já vai estar um adulto sabendo negociar da mesma forma que ele negociava quando era criança, sabendo que ele precisa ceder um pouquinho para ganhar um pouquinho ali na frente. Quando você chama na hora de um choro, por exemplo, um filho para negociar, você mostra para ele que ele não pode desistir das coisas no primeiro não que ele recebe, que ele precisa ser persistente, que ele não pode desistir das coisas fácil. E isso é muito importante no mercado de trabalho, é muito importante na vida dele adulta. Muitas pessoas desistem fácil das coisas. Na sua primeira dificuldade, deixam para lá. Às vezes, tinha tudo para dar certo. Numa empresa, por exemplo, na hora de montar uma empresa, na hora de montar um negócio. Mas se a criança já aprendeu a desistir no primeiro não que ela ouve, ela vai fazer isso, vai repetir esse mesmo padrão na vida adulta. Ela não vai ter uma outra opção porque ela não aprendeu. Ela vai aprender que ela teria uma outra opção depois que ela passar por muitos perrengues. E a gente não quer isso. A gente quer que nossos filhos aprendam logo cedo para serem independentes e terem sucesso na sua negociação mais tarde. Outra coisa importante é a comparação. Ensinar o seu filho a comparar preço com qualidade. Às vezes um produto é uma qualidade muito boa. Então vale a pena pagar o preço um pouco mais alto. Às vezes um produto nem tão bom assim ele é e está num preço absurdo. E o seu filho vai aprender isso. Quando ele chegar nos 14 anos, se você começa ensinando isso desde cedo, quando ele chegar aos seus 13, 14 anos, ele já vai saber exatamente comparar as coisas. Eu passei por uma experiência com a minha filha mais velha uma vez, que foi assim, não sei o que ela foi fazer, eu falei assim, ela falou assim, mas se eu fizer assim, eu vou precisar pagar R$139. Aí eu virei para ela e falei assim, minha filha, a gente paga? Para resolver a gente paga. E ela falou assim, R$139, mamãe, eu compro uma calça jeans. Ela comparou
o desperdício dos 139 com o poder de compra que esse dinheiro daria a ela. Então ela já tinha o poder de comparar uma coisa com a outra. Isso é importantíssimo na hora de tomar a decisão numa compra, por exemplo. Como eu já falei em outro vídeo, a gente compra muito pela parte emocional. A gente o nosso emocional acaba contando muito mais na hora de uma compra. Então, se você tem o hábito instalado em você, o seu padrão em comparar as coisas, na grande maioria das vezes você não vai comprar uma coisa supérflua no seu primeiro impacto. Você vai querer comparar. Eu, por exemplo, já errei muito. E confesso que hoje, às vezes, por estresse, continua cometendo o mesmo erro. Saio de casa para comprar uma coisa, na primeira loja eu compro. Eu encontrei, eu compro. Quando eu chego em casa, na grande maioria das vezes minhas filhas falam, mas comprou por isso tudo? Olha só como elas aprenderam com muito mais facilidade que eu. Por quê? Porque a comparação já está instalado na mente delas desde muito cedo. Elas comparam o preço de uma loja com a outra loja, né? Comparam com muita eficácia na hora de fazer a compra delas. Bem melhor do que eu. Isso eu falo porque eu percebo demais isso no meu dia a dia. Então são dois assuntos que a gente falou hoje que é importantíssimo, que a gente não pode perder a oportunidade nunca, é de negociar com o nosso filho e de ensiná-los a comparar preço, comparar qualidade e tomar a decisão de maneira mais correta, né? Agora, se você me perguntar, se eu fizer isso tudo, eu vou impedir que meu filho erre? Não vai. Impedir, a gente não vai conseguir. O que você vai conseguir? Você vai conseguir evitar. Depois que ele estiver na fase adulta, infelizmente a gente não tem como mais modelar. Então você tem como orientar e apoiar. Essa é a nossa obrigação de pais, né? Agora, impedir que ele cometa um erro, a gente não vai conseguir. Mas ele, com certeza absoluta, ele já vai estar mais seguro. Ele vai errar já com uma consciência. Então ele vai conseguir estar mais firme para levantar ou para consertar, contornar esse erro com mais facilidade do que a gente teve, com mais facilidade de quem não teve uma educação financeira, né? Para quem não teve um apoio nesse sentido, né? Outra coisa importantíssima, percebeu que o seu filho cometeu o erro, não fica jogando na cara dele, não fica, às vezes eu já vi alguns pais até debochar dos filhos, eu avisei, mas eu falei que não era para fazer assim, que era para fazer assado, né? E não dá o apoio em que o filho precisa. Eu dou um conselho para vocês. Viu, percebeu, o filho errou, se coloca à disposição para ajudar a consertar. É isso que a gente precisa fazer, com amor, com carinho, para que o filho perceba que ele tem em você um apoio e perceba que você também está observando, né? Observando toda a atitude que ele está tomando. E assim, com atitudes simples no nosso dia a dia, no cotidiano, nós vamos passando para os nossos filhos uma confiança, uma autoconfiança muito melhor, né? Que eles vão ser uns adultos mais seguros, né? Com mais estrutura e mais organização, para que tenham muito sucesso na vida. Tá? Eu vou ficar por aqui. Encontro vocês no próximo vídeo. Se identificaram com esse conteúdo, curte, compartilhe e deixa aqui os seus comentários. Até a próxima!